Lindo demais. Ok, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Nosso podcast de hoje, nós estamos dando continuidade, não é, ao nosso quadro Mentalize Cultural. Hoje nós vamos estar falando de arte, de cultura. Hoje nós vamos estar falando de emoções, vamos estar falando de histórias, de gente que faz, de gente que sonha, de gente que deseja um mundo melhor, diferente, tá? Mas para que a gente possa realizar mais uma edição desse podcast, nós não poderíamos deixar de iniciar agradecendo aos nossos colaboradores. Do fundo do coração, essas pessoas abraçaram o nosso sonho, estão sonhando conosco e nós temos a certeza de que chegaremos sim onde Papai do Céu deseja que a gente chegue, né? E graças ao nosso amigo Zé Barbudo Laude, meus agradecimentos ao nosso amigo Daco, Igor Madeiras, falou em eucaliptos, falou em Igor Madeiras, a maior e melhor loja de autopeças e mecânica é Bruno Autopeças. Valeu, Brunão, pelo apoio. Agradecer ao taxista Moraes. Quer fazer uma viagem com segurança? É com Moraes Taxista, meu irmão. Agradecer ao nosso amigo, ele que fez história em Itabela, Luciano Francisqueto, agora morador de Trancoso. Valeu, Luciano. Ele está de volta. Gilcinho LED, som, luz, LEDs, projeções, né? O Gilcinho, ele atua para todos os tipos de eventos. Forplay, meu amigo Carlos Vinícius, que faz o tráfego pago do Mentalize. Valeu, Carlão, aí em Eunápolis. NK Mídias Sociais e Fotografias é com ela, Nabila Kellen. É a nossa técnica do podcast. Agradecer às Óticas Dantas, que está em Trancoso, Porto Seguro, está no Baianão e no centro de Porto. Agradecer ao meu amigo Galego da IGP, conectando você ao mundo. O Galego é o nosso novo colaborador, nosso novo patrocinador, nos trazendo sempre uma qualidade de internet maravilhosa. E não posso deixar de agradecer também a Multigás. O seu gás acabou aí no centro da cidade, não sei onde é que você mora. Eu só quero que você anote esse telefone aí, ó, 999740716. Fala com meu amigo Joel, que o seu gás chega rapidinho, meu irmão. Olha, hoje temos a grata satisfação de estar falando de algo que eu gosto demais, de algo que já vivi, e de falar com uma turma, né, que pensa muito na evolução, na revolução de uma turma que tem feito e tem acontecido em Trancoso. Hoje nós estaremos conversando com o pessoal do Teatro de Trancoso, tá? Os nossos convidados são eles, né? Nosso amigo Lampi, né? E a nossa amiga Rita Alves. Dois grandes artistas que hoje estarão não sendo entrevistados, pois não me sinto à altura de entrevistá-los, mas de bater um papo com eles, né? Então, sendo cordial, quero iniciar, né, deixando as considerações iniciais com nossa amiga Rita Alves, né? Que com um sorriso muito bonito, um olhar muito... uma áurea maravilhosa, né? Encanta hoje os estúdios do Mentalize. Rita, seja bem-vinda. Olha, eu que agradeço, né, estar aqui, podendo estar conversando com você e representando também o Teatro Trancoso, que lá nós somos 12 pessoas que todo sábado fazemos um espetáculo para Trancoso. Então, a gente está aqui, só eu e o Lampo, mas a gente está representando uma galera muito bacana. Muito bacana, né? Boa noite, Lamp. Boa noite. Suas considerações iniciais, irmão. Estou feliz também de estar aqui. Toda e qualquer oportunidade que aparece para que nós possamos falar do nosso Teatro Trancoso, aí plantado nesse distrito, para mim já é um patrimônio
desse lugar. Muito obrigado pelo convite. Ok, o prazer é todo nosso, né? Rita, eu costumo dizer que todo ser humano tem uma história, né? Não existe nenhum ser humano sem uma história, né? Qual é a história de Rita? Nossa. Conta pra nós aqui, ó. Vou virar aqui, ó, Puleto, ó. Ai, Em 5 ou menos de 5 minutos, faz um resumo pra nós. então, começou pelo teatro, né? Eu descobri o teatro aos 15 anos, assisti um espetáculo. E a sensação que eu tive na plateia, eu falei, eu quero também fazer as pessoas sentirem isso. Certo. Então, eu comecei a estudar, pesquisar teatro. Foi com os 15 anos que eu entrei no teatro. E qual foi a sensação que você sentiu? É que a vida não é, ela está. Ou seja, se ela está, ela é passível de mudança. As coisas não são fixas, né? Certo. Estão cristalizadas. A vida é assim. Não, ela está. Ah, Então, foi um lugar. O teatro me deu um lugar de fala, que eu pudesse realmente me expressar. certo. Né? Então, aí desses 15 anos, né? Dos 15 anos, agora eu estou com 54, né? Em 2022 eu descobri o Teatro Trancoso. Sim. Sem querer, passeando em Trancoso, já indo embora, meio-dia, cheguei cedinho, encontrei com uma menina na porta que tinha uma pizzaria, eu falei, que pena que aqui não tem teatro, porque eu pesquisava. Certo. Teatro aqui nessa região, que eu estava em Porto, né, passando um tempo, e só aparecia o Lusitano. Ela falou, não, nós temos um teatro aqui com espetáculo todo sábado. Ah, Aí eu falei, então eu vou ter que vir dormir aqui, né? Ah. Aí arrumei um hostel, passei para poder vir, dormir e assistir o espetáculo que acontecia ao sábado, final de tarde. certo. Só que era véspera de eleição, Ah. e era dia das crianças, e a apresentação foi de manhã, eu não pude assistir. Certo. Aí eu perguntei, a menina do hostel que me hospedou, ela conhecia o Lamp, ligou para ele estava numa passeata, né, do candidato Lula aí, e falou, se você quiser conhecer, pode vir, 5h30 eu te espero lá. Certo. Aí eu, como sempre, chego antes, ali na ladeira, para quem conhece, na Rua do Teleco, depois de Porto de Saúde, um deserto, cheio de buraco. Um deserto. Sábado, final de tarde. Aí eu cheguei escutando a passeata, rolando, e falei, esse pessoal tá na farra, esse pessoal depois vai beber, e esse cara me esqueceu. Eu fiquei sentada ali, esperando, porque não passava nada, né? Não chegava ninguém, não saía ninguém. Aí eu falei, poxa, me deu o bolo, mas vou descer lá para espiar o teatro. No que eu tô ali espiando o teatro, ele vem lá de dentro. Você bateu a campainha? Não apertou a campainha? Aí o sinetinha, né? Aí, porque eu achei que eu não vi nada passar, ele já estava lá, já tinha um tempo, né? Certo. Se eu não fosse olhar, ele não ia me ver e o encontro não ia acontecer, eu nunca mais ia voltar para Trancoso. Certo. Mas vem cá, quando você fala que você assistiu a primeira peça e você sentiu algo, aonde que foi isso? Isso foi em Goiânia, em Goiânia. Goiânia, sim. No Teatro de Goiânia. No espetáculo de Nelson Rodrigues, A Falecida. E falava do quê? O título era esse? A Falecida, Nelson Rodrigues. Sim. A Falecida. O personagem Zumira, que descobre que tem um câncer e trai o marido. É Nelson Rodrigues, para quem conhece. Beleza, então sua paixão pelo teatro nasceu aí. Exatamente. Lamp, e você, irmão? Também é escritor, você é cantor, você toca, você é roteirista, você é capoeirista, mas hoje o assunto é o teatro. Quando foi sua primeira experiência com o teatro e o que te fez ter essa vontade de estar ainda hoje fazendo o teatro? Eu iniciei também bem cedo, aos 13 anos. Iniciei com teatro de rua em Minas Gerais e nunca mais parou. Eu vivo da arte, faço da arte um veículo de transformação da minha e da vida das pessoas. Sim. Que nos assiste. Você mesmo assistiu o Teatro do Oprimido, que é uma ferramenta importante, né, questionadora, revolucionária, buscando uma transformação. Certo, mas quando você fala assim, eu comecei aos 13 anos, começou como assim, pá? Eu nasci numa cidade muito poluída, era chamada de Cubatão Mineiro. Não está saindo o microfone dele? Veja aí. Bom, eu nasci... Tava desligado. Tava desligado. Então vou perguntar de novo pro Lamp aqui. Veja aí agora. Beleza? Então, Lamp, fala para nós de novo aqui como foi com você
a experiência do teatro? O que te atraiu? Onde foi? Sim, eu falava que eu nasci em uma cidade que foi chamada de Cubatão Mineiro, um lugar onde nasciam muitas pessoas com problemas de câncer, crianças com problemas de ancefalia e outros tantos problemas por causa da poluição do lugar. É uma Vale do Aço, um dos lugares mais onde tem mais concentrado indústrias quase no Brasil hoje. Lá estão as maiores indústrias da América Latina. E eu, indignado um tanto com esse problema da poluição do lugar, eu botei uma chaminé na cabeça, de quase 1,5 metro de altura, com estopa e óleo queimado dentro, saindo fumaça, vesti um dos uniformes das empresas e descia junto com os colaboradores ao saindo da empresa, protestando aquela chaminé. Isso foi um ato quase que impensado, foi assim, de impulso mesmo, e nunca mais o teatro me deixou. É um sacerdócio. Certo. Isso era lá na cidade de Minas Gerais. De Minas Gerais. E trabalhei com teatro por lá por muitos anos, com teatro, com cinema, com a música. Certo. Até aos 19 eu conheci Trancoso. Sim. E aqui estou, já tivemos aqui um trabalho debaixo de uma lona de circo. Já tivemos um outro teatro antes do Teatro Trancoso, nós tínhamos o Teatro Estação Cangerê também aqui. E como que deu sua vinda para Trancoso? Como é que foi? Foi também por um acaso, estava passeando num desses picos mais altos em Minas Gerais, as pessoas voando de asa delta, e um amigo falou: você conhece Porto Seguro? Não, vamos lá agora conhecer? Vamos lá. Sim, e aí embora. Fiquei uns 6 meses na ajuda, chegando em Trancoso pela praia, uma tarde nos anos 80, aquele lugar incrível, né? Praia vazia, ninguém na praia, só uma pessoa abrindo um coco com uma criança do lado e sobe ao quadrado, aquele lugar deserto. Aquelas portas fechadas, aquele sol e aquele gramado seco, aquele lugar parecia parado no tempo. Olha só. Desde então, quantos anos tem isso? De 84 para cá, 40 anos. 40 anos. 41, certo. Por aí. Eu saí de isso. Trancoso por 11 anos uma época, retornei e junto com a Lia Udler, uma parceira incrível aqui, uma admiradora das artes, uma pessoa que entende a importância da arte na vida das pessoas, nos ajudou a construir o Teatro Trancoso hoje. Certo, ok. E aí você iniciou o teatro, então você é o fundador do Teatro de Trancoso. Certo. Junto com a Lia Udler e junto com uma trupe que desde 2019, em plena pandemia, a gente já estava lá fazendo lives, tentando junto com o projeto Alimenta Trancoso conseguir recursos para levar quentinhas para as pessoas que estavam precisando. Aí já fazíamos isso, inaugurou o teatro fazendo isso praticamente. Beleza. Conseguindo doações e distribuindo quentinhas no Trancoso. Ok. Rita, quando você conta que você chegou aqui e tal, quanto tempo depois que o teatro nasceu que você passou a fazer parte dele? Ou como é que foi? Você chegou... Lamp abriu logo as portas para você? Como é que foi? Você se identificou? Eu sou meio entrona, né? Sim. Ele fez o convite, se eu gostaria de apresentar, quando eu conheci, né? Eu fiquei meio assim, porque como eu vim viajando, passar um tempo em Porto, eu trouxe linhas que eu bordo e Você veio o quê? Viajando? Não, eu estava viajando. Viajando. Não é viajando. Não. Sim, tá bom. E aí eu trouxe a minha palhaça na bagagem, né, também. Você já tinha seu personagem. Sim, a palhaça Caçarola. Caçarola, isso. E aí ele fez o convite para se apresentar. Eu falei, não sei, vou ver. Mas aí resolvi, falei, vou lá conhecer o Teatro Trancoso em dia de apresentação, que eu já havia conhecido sem, né? Certo. Aliás, eu achava que ia achar uma trupe lá de pessoas, só tinha ele sozinho, né? As pessoas moram ali próximas, né? Eu achei que tinha um grupo de teatro residindo lá, né? Certo. Mas aí ele fez o convite, mas foi uma época que estava chovendo todo final de semana, não estava acontecendo espetáculos. Mas deu certo, né? Um dia eu me apresentei, fiz um solo da minha palhaça lá. Já aí... quanto tempo? Já vai fazer 3 Quando você fala que você fez um solo da sua palhaça, o que é? É um número solo de palhaça, eu sozinha. Sim. Né? Como que foi? Foi bem bacana, né? Não, fala assim. Você se apresentou, dá só uma palhinha. Não, então, como ele não tem texto, né? A minha palhaça ela vai rodar um bambolê. Só que é um bambolê pequeno. Sim. Né?
que ela tinha desde criança. E aí ela se atrapalha, porque ela cresceu, o bambolê continua pequenininho. Sim. E aí esses erros, até entra, não entra, bambolê. E aí ela roda o bambolê na técnica da câmera lenta. Então, aquele palhaço que ele acredita e nunca desiste, né? Sim. O palhaço, ele tem disso. Sim, de acreditar e nunca dizer não. Certo. Né? E aí foi bem bacana a apresentação. Eu estava lá em Porto, ele falou, e por que você está lá e não aqui? Por que você não fica por aqui, né? Falei, bom, vou ver. Aí eu falei, se eu arranjar um lugar para ficar, final de ano, conseguir um espaço aqui, é difícil em Trancoso. Solteira, não sim, tinha filhos, não tenho filhos. Você não tem ainda? Não tenho, ok, não. tá. E nem terei. Certo, ok. Lamp também é solteiro ou não? Graças a Deus, meus filhos têm. Né? Ok. Tá brincando. Eu tô ilustrando. Tô solteiro, sim. É solteiro, mas não tem filhos? Tenho, não. Também, ok. Os filhos são os personagens, né? Sim. Eu falo que os meus filhos são os personagens. Sim. Que a gente aprende Eu muito. acho que um também. ator, uma atriz como a gente, que tem uma vida dedicada ao teatro, é um sacerdócio. Sim. Então, você teria que abrir mão de muita coisa para cuidar de uma criança. Isso. No teatro é muito difícil você dividir e dedicar ao filho e dedicar ao teatro. O teatro exige muito, Miro, muito. Certo. Estudos, aprimoramentos, roteiros. Falando sobre isso, Lamp, sobre estudos, aprimoramentos, tal. Quem foi sua inspiração no teatro, cara? Eu tive muitos professores incríveis, Sim. assim, que eu nem busquei, eles foram aparecendo no meu caminho. Certo. Eu tive com Amir Haddad, eu tive com Augusto Boal, Certo. eu assisti muitas aulas de Antunes Filho. Olha só, são diretores importantíssimos no mundo, né? E tive outros tantos professores, não tão famosos, bonequeiros, capoeira, musicistas, dançarinos, até castanhola eu cheguei a trabalhar, sapateado. Olha, rapaz, que beleza. Brincando um pouquinho, mas como não era, não conseguia tanto, fui deixando, tive mestres bacanas. Sim. E o Teatro Trancoso, Miro, hoje aqui, ele é um espaço dedicado a esse distrito. É um espaço que eu falo, nem é um teatro nosso, esse teatro a comunidade devia se apropriar desse lugar, entender a importância desse lugar na vida do município, não somente de Trancoso. É um espaço, eu sempre costumo usar a mesma palavra, muito privilegiado para trocarmos experiências artísticas, alternativas. É um espaço para abrigar iniciativas que venham ao nosso encontro. Nós estamos sempre buscando desenvolver habilidades com cursos e oficinas, entrando em projetos, tentando conseguir recursos para abrir oficinas gratuitas. Vivemos montando espetáculo, abrimos o teatro para fazer entrevistas com os antigos da cidade, para fazer festivais de circo, festival de cinema, lá é uma tela do festival de cinema, a festa Drag Queen, que são décadas aqui, é uma tradição de Trancoso, entrevistas com lideranças Rune Queens, com lideranças Yanomamis, já abrigamos esse povo aqui em Trancoso. Então veja só o tamanho do projeto e o que ele contempla, né? É sempre querendo despertar nas pessoas de Trancoso esse sentimento pelas artes, fazendo com que as pessoas compareçam. Mas você acredita que o Teatro Trancoso tem um volume quase que maior de turistas do que da própria comunidade? E a gente até entende um pouquinho, salário gasto na sobrevivência, moradia distante, transporte difícil. Trancoso não tem transporte público, Trancoso não tem um mínimo de mobilidade. Tudo isso dificulta até para que as pessoas tenham o acesso ao teatro. A gente vai de escola em escola, muitas vezes sala em sala, avisando, sábado tem teatro, os estudantes não comparecem, moram longe. Pra você ter uma ideia, a prefeitura nunca foi lá assistir, ninguém da prefeitura. Vai lá, põe o trabalho na rua, melhora a rua, tal, mas há interesse em ver de perto o que a gente faz, nunca teve ninguém. E parceiros na cidade, a gente tem 5, 6 parceiros que nos ajudam com valores para que possamos manter o custo operacional, a luz, a água, a internet, manutenções e tal. E a gente está aqui até aproveitando esse espaço para ajude o Teatro Trancoso, contribua mensal com R$10, com R$5, procure a gente. Peça a gente o Pix do Teatro Trancoso, que é um instituto sem fins lucrativos. Nós somos CNPJ, é um instituto. Certo. Rita, me fala uma coisa. O que quando você decidiu fazer teatro,
o que se passava na sua cabeça de levar as pessoas? Acho que eu já falei um pouco isso no início, né? Quando eu falei. Porque é muito essa coisa resignada, a vida é assim, como se tivesse uma estrutura e não tem como você sair dela. Eu eu penso que a arte, e no caso o teatro, né, que eu estou envolvida, ele vem para tirar esses véus. Que há outras possibilidades. Sim. Né? Mas depende de você. Você está disposto a pagar o preço? Tudo se paga um preço. Se você vai por aqui, você perde o que está no outro caminho. Então, acho que a vida são escolhas. Certo. Né? Eu acho que é empoderar as pessoas no sentido de fazer as escolhas que elas querem fazer para si. Né? O teatro é o lugar em que as pessoas vão se ver. Pessoas se reúnem. Né? E elas se veem no palco. E esse se ver no palco, não de forma traumática, né? Porque você pode viver uma experiência que não é real, mas que pode te tocar num lugar, a te acessar um lugar, às vezes, de conflito, né? E você resolver isso assistindo, por exemplo, um espetáculo. Uhum. E se isso fosse na vida real, poderia ser traumático, mas no meio da arte, ou até lendo no livro um poema, você pode acessar lugares que você não acessa. Só a arte tem esse poder. Como é que você vê a expressão das pessoas quando elas dizem assim, a vida não é um teatro? A vida é um teatro. Ofende vocês isso? Não, não me ofende, porque... Mas a vida é um teatro ou não é um teatro para você? Eu acho que a vida é sonho. Eu vou pegar, né? O Shakespeare fala que a vida é sonho. E entre um sonho e outro decorre a nossa breve existência. Certo. Ela toca, Lamp, na questão de Shakespeare. O mesmo Shakespeare diz que ninguém pode dar o que não tem. Você dá o que você dá no Teatro de Trancoso? A gente dá até o que não tem. Para mim, tudo é teatro. A vida é teatro. Um funeral é um teatro. Sim. Um cortejo, uma missa, um político no palanque. Todo mundo é teatro. O Boal falava, quando você está falando... O ser humano é teatro. Nós somos o próprio teatro e fazemos teatro o tempo todo. Eu estou aqui falando com você está me ouvindo e eu estou falando... nesse espaço aqui, você delimita um outro espaço que torna quase que um proscênio e você está me assistindo e não deixa de ser uma performance. Certo. Tudo é teatro. Você vê a sua voz saindo de você, a sua mão vai indo ali, né? Você se observa, você é o próprio teatro. Certo. É claro que o ator, ele começa a descobrir dentro dele uma série de outras personalidades, personagens, muitas vezes melhores do que a que a gente está usando no dia a dia. Sim. Ninguém é tão puro assim. Dentro de nós tem um caldeirão imenso de virtudes, de maldade, de anjos, de demônios. Tudo. Todo mundo tem de tudo. Por exemplo, eu tenho um ladrão de banco dentro de mim. Eu não vou roubar um banco porque eu sei que eu posso ser preso, posso morrer. Então esses personagens eu já guardei aqui dentro de mim. Mas já deu vontade de assaltar um banco? Um carro forte. Mas o ocioso, o mentiroso, o ladrão, o medroso, o religioso, está tudo dentro de você. Você usa ele. Com seu pai você é uma pessoa, com tua esposa você é outra, com teu filho você é uma pessoa, com teu patrão você é outra. Então, vê como tudo é teatro. Enfim, tudo é teatro. Verdade. Os personagens estão aí. Verdade. Rita, já aconteceu alguma vez na sua vida de você se sentir muito orgulhosa de, através da sua arte ali, numa apresentação cênica, alguém estava muito mal, alguém estava sofrendo, alguém estava triste, e esse alguém te procurou depois da apresentação e disse, pô, você mudou minha vida, minha cabeça é outra. Já aconteceu isso com você? E qual foi a sensação e quando foi isso? Conta aqui, coladinha nesse microfone aqui para nós. Então, foi depois de uma apresentação, de uma adaptação que eu fiz do conto do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz. Foi uma apresentação num bosque em que uma travesti, bem pobrezinha, assim, sabe? Passava um momento bem ruim. Ela chegou para mim, disse que era aniversário dela. Mas onde isso? Isso em Goiânia. Em Goiânia. No bairro, né, no Bosque dos Buritis, uma região central de Goiânia. A travesti. Isso. Certo. Então ela chegou bem humildezinha. Sim. Assim, perguntou se podia me dar um abraço. Foi. Tinha sido aniversário dela. Olha só. E que o espetáculo tinha sido um presente para ela. E ela pegou R$2, porque a apresentação era gratuita. Meu Deus. E fez questão de me dar. De lhe dar.
porque o que eu havia dado para ela, ela falou, não tem dinheiro que pague, mas ela fazia questão, e até pouco tempo eu ainda trazia esses R$2, assim, como um guardado, assim, como um talismã. E o espetáculo era sobre o quê? Do que você falou? Então, é um pouco, eu falo que um pouco autobiográfico, porque quando eu comecei a fazer teatro, tinha umas pessoas que chegavam para mim e falavam assim, eu ainda quero te ver na Globo. É certo, sim. Mas eu não queria ir para a Globo, eu queria fazer teatro. Então, esse espetáculo falava um pouco de uma trajetória de uma pessoa que quer chegar lá e no meio do caminho acontecem coisas que ela vê que ela não queria chegar lá. Isso era um sonho que tinham vendido para ela. Sim, sim, sim. Né? Que depois, no caminho, ela encontra uma pessoa que vale a pena ficar no meio do caminho ali. Mas, e Miro, não chegar lá. Ninguém, nem assistindo, tampouco fazendo teatro, sai de uma sessão impune. Todo mundo sai modificado, se não transformado. Assistindo ou fazendo. Certo. Vocês vão nesse impulsionamento de provocar as pessoas a agir, a se revoltar. O teatro é para provocar. Isso é uma palavra boa que você usou. É para provocar, seja na palhaçaria, no drama, na tragédia, no teatro do oprimido, tudo é para provocar. Lamp, se fala hoje aqui de que nós teremos aqui um filme, né, intitulado Deixe-me Viver. E eu sou muito territorialista, né? Que, por exemplo, eu moro aqui, Sapirara está do outro lado, né? Então eu digo sempre, tudo que pudermos fazer para comprarmos em Sapirara, vamos fazer para comprar em Sapirara e não lá no centro da cidade, tá? Então vem aí um filme com dois diretores que receberam agora um prêmio internacional. Esse filme está sendo movimentado aí pela prefeitura e tal. Se eu fosse o prefeito da cidade, eu condicionaria, certo, de que parte do elenco fosse com o pessoal do Teatro de Trancoso. Vocês já foram procurados por esse pessoal? Não, até o momento não. Não, acho que vai até além disso, né? Tem outras tantas contrapartidas que poderia, né, ter. Sim. Já que é uma produção tão grande desse tamanho aí, poderia deixar muita coisa, não somente chegar e filmar e ir embora. Mas também eu não sei nada do filme, Sim. Não sei qual é o acordo, o que está acontecendo, não, eu sei pouco. Certo, não, eu tive nessa reunião, Rita, desse filme que acontecerá, né? Nós só esse ano já A história é muito bonita, né? A história do filme será muito bonita. E inclusive eu terei aqui a diretora do filme, que é a Mônica Carvalho. Sim. É uma atriz da Globo, está agendada para estar aqui conosco, e eu vou falar com ela dos artistas do teatro de Trancoso. Ela precisa conhecer o teatro. Claro. Só em 2025 já rodamos 3 curtas aqui em Trancoso. 3. Eu sou ator em mais de 30 longas-metragens no cinema brasileiro e na Europa. Eu já tenho 3 prêmios no cinema, Miro, de melhor ator coadjuvante. Putz. Eu fiz muitas novelas, Globo, Record, SBT. É mesmo, cara. Então ganhou muito dinheiro. Não se Não, pera aí. Globo, Record. Então, não ganhei. Eu fiz novelas inteiras, eu não ganhei dinheiro. Tá guardado aonde esse dinheiro lá? Fiz minisséries no Canal Brasil, no Canal Space. Atuei com os maiores artistas brasileiros. E o cinema é um dos projetos do Teatro Trancoso. Só esse ano já rodou 3 curtas. Sim, olha só. E semana que vem serão exibidos 2 curtas-metragens lá, do Carol e do Tomás, que são cineastas aqui de Trancoso, que acabaram de editar o novo curta deles. Certo. Quinta-feira tem cinema no Teatro Trancoso, na outra quinta. Na outra quinta. Às 19 horas. Rita, eu tenho uma preocupação, que é o seguinte: a vida em si, a gente precisa comer, beber, dormir, se vestir. E a gente sabe que a vida do artista autônomo, esse artista autônomo, quando eu me refiro a um artista que não é contratado por uma Record, por uma Globo e tal. Eu às vezes fico perguntando para mim, como que o pessoal faz para sobreviver? Principalmente num lugar como Trancoso, que é muito caro. Deixa eu perguntar, antes dela responder, eu vou te dizer,
Lá no Teatro Trancoso, o elenco de 9 pessoas, a gente ensaia 3, 4 horas na terça, 3, 4 horas na quinta, e no sábado todo mundo está lá a partir das 3, 4 horas e fica até às 10 da noite. O ano inteiro, todos os sábados, ninguém recebe nada. E aí? Sim. Responde, Rita. Responde pra mim, Rita. E como é que fica? Você tá aqui bem vestida, sorriso bonito, cabelão grisalho, massa, show de bola, sorrisão. Você aparenta estar feliz. Mas você é uma mulher, toda mulher é vaidosa. Como é viver num país que não dá o devido valor à cultura, à arte, entenda? Estamos na terra-mãe do Brasil e essa terra-mãe do Brasil não tem um teatro, não é? E é isso. Como é que vocês sobrevivem? Eu acho que realmente você falou, é sobreviver, né? Sim. Eu acho que é nunca ficar pensando muito no futuro, porque se você começar a pensar, Sim. né, a questão da velhice, quer dizer, você vive do teu trabalho, né? Então o dia que você não puder atuar mais, né, como que vai ser? Né? É complicado isso, sim, né? Sim. A gente é utópico. Certo. É o que faz caminhar, no sentido de que achar que mais na frente vai ser melhor, que alguma coisa vai acontecer. A esperança sempre... Eu acho que é o esperançar, sim. A esperança é o que faz com que vocês não... Esperançar. Desistam. Né? Mas eu soube que a Rita, ela também faz umas artes aí... Viva artesanato, a gente vai... Artesanato. Me disseram que você faz uns bordados massa aí. Sim. Isso, a gente tem um espaço lá no Teatro Trancoso, que é o Palhaço Arte, em que os artistas que fazem algum trabalho expõem, né? Eu faço bordados. Então, eu faço breves, bottoms. Você aprendeu a fazer esses bordados? É dom? Como é que é? Então, o teatro me ensinou muita coisa, me deu pessoas maravilhosas na vida. Sim. Porque as pessoas, às vezes, focam muito na questão financeira, Sim. mas o teatro, poxa, aprendi a costurar para fazer figurino, aprendi a fazer boneco, sabe? Então, o teatro me deu muita coisa. Pessoas dedicadas gente... Perdão. Não, sim. Perdão. Pessoas dedicadas como a gente, uma vida dedicada, já desde cedo aprendeu que é pobre do ator ou da atriz que acredita que tudo é só decorar texto e interpretar. O ator ele tem que ter talentos para outras tantas habilidades. Ele tem que dançar, pular corda, né? Fazer figurino, adereços cênicos, objetos cênicos, criar cenário. A gente faz isso. É a nossa escola o tempo todo. Agora, se você me permite, posso falar o nome das pessoas que ajudam a gente? Sim, claro, claro. Por exemplo, quem paga meu almoço é a Nalva Salles. Olha aí. Que maravilha. Ela paga meu almoço. Então você não se preocupa com seu rango. Quem paga meu... passa bem, cara. Nalva Salles. Sim, passo muito bem, comida de mamãe. Que maravilha. Ali. E minha alimentação de manhã, à tarde e à noite, quem paga é a Fazenda do Rio da Barra. Olha, Bené. Não, é o Calé, Calé. Raul Street e o Mário Tiri, que é o Marão. Eu quero entrar nesse teatro, cara. Estamos falando assim, dos custos operacionais e isso. Pra gente ter um mínimo de condições. Baseado na pergunta que eu fiz. Porque a gente se preocupa. Quem paga luz, água, não sei o quê, quem são os ajudantes? A Empório Flor do Café, a padaria Flor do Café, o Posto BR do Renatinho, sim. E a padaria Flor do Café, a Vila Santo Rei, Caio Vecchio, Julieta Lehmann, tudo pessoa particular. Um contribui com R$500, outro contribui com R$1.000, no final a gente tem R$4.000 que paga todo o custo operacional. Certo. Esses são os nossos apoiadores. E a papelaria ABC. Papelaria ABC, desculpa. Sim, do nosso amigo Léo. Tudo que ele precisa, ele sabe, papel, grampeador, um quadro, ele doa. Pô, quando vocês falam... Ramona também. Você queria falar alguma coisa? Não, então... Sim. Desculpa. E Lia Udler, que o tempo inteiro é quem socorre a gente. Você só falou o nome de gente chique aí. A Lia quem é Lia Udler? A ex-mulher de Calé? Calé, sim. Ela ajudou a construir aquele teatro, botou o dinheiro para construir o teatro. E até hoje, se precisar de alguma coisa, essa semana ela depositou R$1.000. Que maravilha, que maravilha. Então, eu não sou de Trancoso, né? Já estou aqui há 3 anos. Sim. Então, assim, a intenção é ficar. A gente está batalhando, mas como você mesmo falou, que realmente é bem complicado aqui. Trancoso é tudo muito caro, tudo muito difícil. Sim.
né? A gente está escrevendo projetos para ver se vem uma verba para a gente ficar. A gente, digo, a Rita, né? Sim. Porque realmente está complicado, né? Certo. A gente sobrevive, a gente aperta, faz de todo jeito, mas está começando a ficar complicado. A gente fala em fechar o teatro o tempo todo. Sim, Porque não tem dinheiro, não tem Sim. recurso. E cobrar entrada não E são muitas demandas também um teatro, né? Você, Sim. quer dizer, a gente não tem como ter uma programação nova a cada mês, porque isso demanda tempo, pesquisa de novas cenas, produção dessas cenas, adereços, figurinos, tempo para ensaio. E como assim a gente não tem uma verba para pagar os atores, as pessoas não têm como ter uma dedicação além do que já dão e muito, né, Lamp? Todo mundo ali. A gente faz tudo. Né? Faz tudo. Pedreiro, jardineiro, Então, varredor, a gente teve um ajudante, projeto tudo a aprovado gente. na Rouanet, mas a gente não conseguiu captação. Sim. Né? E você pensar assim, poxa, mas tem tanto milionário com casas aqui, né? Eu não sei, Trancoso, essa terra maravilhosa, o melhor lugar do mundo, mas a gente não conseguiu ninguém que tivesse interesse em estar patrocinando o projeto via Rouanet. A gente entrou em alguns editais que abrem algumas empresas, né? Energia, TAG, que quem já tiver projetos aprovados na Lei Rouanet, para ver se a gente consegue. E a gente está tentando também alguns editais da prefeitura, buscando verba para manter o sonho, o que a gente acredita, porque acho que a arte ela é fundamental na vida de qualquer ser humano. Olha, conosco hoje aqui 2 grandes artistas, Lamp e Rita Alves, eles que são do Teatro Trancoso. Hoje, no Trancoso, no Mentalize Cultural, não é? Esse novo quadro nosso. Lamp, eu tive a primeira vez que eu vi o Teatro Trancoso foi agora, neste sábado, não é? E a gente vê em alguns momentos, sorrisos. Qual o poder que você acha que um sorriso tem na vida de uma pessoa? E o que você sente quando você vê as pessoas sorrindo com aquilo que vocês estão fazendo? Diante de uma sociedade triste, angustiada, pessoas com problemas de depressão. Eu entrevistei aqui um neuropsicólogo que disse que o Brasil está em primeiro lugar em depressão no mundo. É mesmo. No mundo. E vocês são veículos de fazer as pessoas sorrirem. Assim como a Rita disse que aquele travesti disse que ela, né, naquele dia deu o maior presente para ela. Qual a sensação de vocês quando você vê a galera rindo, tal? Como é que você se sente, cara? Eu vou até mais fundo. Eu venho falar que fazer teatro é muito difícil, né, que é tempestade o tempo todo, que não existe tempo bom no teatro. É tempestade o tempo todo pela dificuldade de fazer. Sim. Mas existem os momentos ligeiros, momentos de luz, os aplausos, né, esse prestígio. Né, é tudo muito ligeiro, mas esse momento, e até que momento em que acontece essa troca com a plateia, isso talvez seja a razão de tudo que a gente faz antes de chegar no palco ali. É por isso que eu estou aqui. Olha a cara do fulano, olha o prazer dele ali, olha aquele ali, eu sei que aquele ali chegou bem, não chegou bem, mas ele está um pouco mudado. Rir é o melhor remédio, né? Eu não sei nem como trabalhar com risoterapia, eu até gostaria de participar ou de produzir alguma oficina de risos aqui. Isso, para mim, é o que a gente busca. Você assistiu a gente lá na praça, nós fomos fazer ali Teatro do Oprimido, levando um tema sério, né? Certo, vamos falar sobre pesado, isso, sobre o Teatro, né, do Oprimido. Mas a gente utiliza de muito humor para poder tentar chegar num equilíbrio ali, né? Uhum. Aquele cara com aquele óculos, aquele tamanho, aquela gravata com um asfalto pendurado, já chama atenção. Olha que diferente, mas ele vai fazer você ficar... pensar e tentar... Como que nasceu esse Teatro do Oprimido? Ele surgiu na ditadura com Augusto Boal, ele foi para o exílio, assim como tantos outros artistas que foram exilados nessa época, por achar a ditadura que era um instrumento muito poderoso na mão das pessoas, né? Eu até comentei lá no sábado, não sei se você lembra, o Boal falava, quando é que o teatro vai ser popular? Ele mesmo perguntava, ele refazia a pergunta dizendo... A pergunta não é essa, a pergunta é quando é que o povo vai poder utilizar o teatro em seu próprio benefício. E por causa desse instrumento, dessa arma na mão do povo, na época da ditadura, quando daí surgiu o Teatro do Oprimido, que ele teve que ir embora. E ele foi disseminando esse método
que possibilita as pessoas discutirem seus problemas, sejam problemas individuais, de grupos ou problemas sociais. Ele foi levando isso para o mundo afora. Hoje tem mais de 120, eu não lembro, já até subiu o número de países que praticam teatro do oprimido. Agora, acredite, o Brasil conhece pouco, muito pouco, né, essa ferramenta. O teatro do oprimido é uma vertente de teatro que devia ser trabalhada em escola, para dar voz a todos nós oprimidos, né, para que possamos lutar pelos nossos direitos fundamentais, né, lutar pelo bem comum. É uma arma. A arte é política, o teatro é política, e essa ferramenta é muito poderosa. Poderosa. Rita, quando o Lamp fala sobre o teatro é uma ferramenta poderosa, você como mulher, né? Vamos falar agora da Rita, mulher, não é, atriz, né? Atriz. Por trás desta mulher ali, quando está se apresentando, há um sorriso bonito, não é? Mas a gente sabe que a vida, em sua realidade também, a Rita deve ter seus problemas pessoais. A Rita tem suas dificuldades emocionais. A Rita tem problema de solidão, todo mundo tem e tal. Quem é que cuida de vocês? Quem é que cuida da Rita nesses momentos assim? Olha, são os bichos, você acredita? Sim. Os bichos, é a relação, esse olhar, estar em Trancoso. Eu tô sabendo da história sua com o bicho, tô sabendo. Tem uma janela em que os miquinhos vão lá comer as bananas que eu dou sempre, né? Banana para os micos. E observar um animal e ver o que ele tem a me ensinar, isso está sendo um aprendizado. Tem uma gata também, sabe? Sim. Às vezes quer ter o bicho, aí você quer domesticar o bicho. De repente você não pergunta o que ele tem para te ensinar. Então esse olhar aqui em Trancoso, que eu também me permiti um tempo para rever várias coisas. Sim. Né? Sim. E eu acho que os animais estão me ensinando bastante. Olha só, que coisa incrível. Sabe? Eu estou me permitindo, sabe? Você também é chegado aos animais, Lamp, ou não? Sim, eu tenho animal também, tenho um gato. Tem um gato, só um gatinho. Sim, só um gato, formiga. Formiga é o nome do gato? Mas assim como o artista que se autoproduz, eu também me cuido, sou eu quem cuido de mim. Certo. A mente precisa estar boa. Os amigos também me ajudam muito. Oi? A mente precisa estar bem. Tem que estar. Eu me cuido trabalhando. Eu não paro de trabalhar, é o tempo todo. Sim. Eu falei, agora, pô, você trabalha durante a semana, você corre atrás, você briga, você luta, você constrói aqui, você sua, você faz pesado. Quando você chega no palco, naquele momento que você está ali dividindo aquele espaço com a plateia, você fala, por isso que eu adoeci, que eu corri, que eu me danei, que eu me esgarcei. Eu perdi. Lá no teatro tem lá num canto, no teatro, num cantinho tem um dedo meu, no outro tem um pedaço da minha unha, o outro tem um pedaço da minha coluna, um pedaço do meu joelho ficou ali. É o tempo inteiro trabalhando assim, né? Olha, eu gostaria de quando vocês estavam falando sobre os patrocinadores, sobre pessoas que ajudam, eu me senti muito orgulhoso por essas pessoas, porque eu acredito que se não fossem essas pessoas, que possivelmente esse teatro já teria fechado. Já 6 pessoas, um grupo de 6 pessoas, há 2 anos, sim, contribuindo, somando um total de R$5.500. Olha aí. Que é o que banca o custo operacional. E não é fácil, às vezes falta. Há pouco tempo caiu o muro. R$16 mil. Sim. Tivemos que parar todos os investimentos e segurar o dinheiro por 2 meses para poder levantar o muro. Olha assim. Só. Rita, eu soube que por alguém que houve um momento da sua vida que você, se você não quiser falar sobre o assunto, fique à vontade. Houve um momento na sua vida em que você enfrentou uma enfermidade, certo? Isso mexeu muito com você, como você venceu isso, como você deu a volta por cima e está hoje aí nas ruas, nas praças e no teatro de Trancoso, trazendo alegria, não é? Paz para as pessoas. Como é que foi isso aí? O que foi que aconteceu com a Rita? Então, o difícil foi que eu havia conhecido o Teatro Trancoso. Eu estava aqui trabalhando, apresentando aos sábados.
e fui a Goiânia visitar a família com a ideia de voltar uma semana depois. Levei várias coisas para costurar, que em Goiânia eu tinha máquina. Certo. E fazer exames de rotina, porque minha mãe teve um câncer de mama e, né, a gente tinha que estar monitorando. E aí eu descobri um câncer de mama. Então, assim, o difícil foi um momento, porque eu estava tão cheia de planos, né, com o Teatro Trancoso, porque a arte, o teatro, que é dar um lugar que eu posso falar, ele é difícil em qualquer lugar. Né? Lá em Goiânia também é uma luta, editais, batalha por público, por espaço nos teatros. Então, é sempre tudo muito difícil. E eu imaginei, poxa, nós temos um teatro aqui, Trancoso, uma cidade pequena, a gente fazer um trabalho de divulgação, sabe? Um corpo a corpo, a gente vai conseguir formar uma plateia e poder apresentar todo sábado. Isso é raro. Pergunta qual o artista que consegue se apresentar toda semana. Sim, né? sim. E isso é uma escola, né? Você está sempre experimentando, testando, então com matriz. Não. Então eu estava nesse momento, eu saí de Trancoso assim, com 1000 planos. E aí chegou lá, aí o diagnóstico. O médico não falou de cara, mas ele sabia que era, precisava fazer uma biópsia, né? E aí primeiro você entra na negação. Não é possível. Porque é agora. Porque nesse exato momento isso, de né? projetos. Poxa, e eu estava aqui em planos. Goiânia, por que isso não apareceu quando eu estava aqui? Quando eu resolvi sair, né, me aventurar e conheci um projeto que eu falei, poxa, eu quero fazer parte disso. Mas aí veio os exames, realmente é câncer, tem que fazer cirurgia. Então aí quando você aceita, né? Porque eu acho que o sofrimento, ele é opcional. Sim. Né? Eu fico, por que eu? Meu Deus. Não, então o que precisa fazer? É a cirurgia, é a retirada. Então vamos fazer o que precisa fazer. Certo. Mas assim, queria quanto antes estar. Então em 3 meses eu já estava de volta. E a família colou com você, te ajudou? Minha irmã, como é da área de enfermeira, então eu já falo, não, você vai voltar para lá só depois de 1 ano. E aí eu só ficava, não, meu Deus, mas... E aí não, em 3 meses, né, do tratamento, da cirurgia e tudo, eu voltei, e de 3 em 3 meses eu preciso ir a Goiânia para o meu tratamento. Mas tá tudo bem, tá tudo ok. Porque foi bem no início, né? Certo. Porque o câncer, assim, se você tiver que ter um câncer, você vai ter. A questão é o diagnóstico precoce. Ok, né? ok. Então mulheres... exame. Infelizmente, quem depende, às vezes, do plano do SUS, às vezes é problemático, porque o câncer não espera, né? Mas realmente o diagnóstico precoce faz toda a diferença. O né? SUS funciona, não funciona aqui, mas o SUS funciona em muitos lugares do país. Na minha cidade, lá em Minas Gerais, onde moram meus pais, o SUS lá é um hospital. Você não sai lá de dentro se você não fizer todos os exames. Tem todas as máquinas possíveis. Lamp, essa semana nós assistimos ao espetáculo O que está acontecendo? O que está acontecendo com Trancoso. Vamos lá. Vamos entrar nesse tema aqui agora? O que está acontecendo com Trancoso, Lamp? O que está acontecendo já é o que acontece já há anos, já há décadas. Trancoso está abandonado. Trancoso está mesmo cansado. Sim. Existem algumas causas fundamentais por esse abandono, por esse desleixo, né? Podemos falar de inúmeros problemas, mas todo mundo já sabe, né? Tem problemas ambientais, problemas da educação, na saúde, problemas urbanos. Tem muitos problemas, muitos. O que vocês queriam dizer ali? Vende-se buracos. Quem? Era a Rita, a vendedora de buraco? Exatamente. Ela pode falar melhor dos buracos, mas eu falo assim, só terminando. Sim. Então, quando eu falo que existem algumas causas fundamentais, que também não adianta você ficar se debatendo, só reclamando. Sim. Se você, por exemplo, não tem um título de eleitor morando aqui, você mora aqui há mais de 3 anos e não vota aqui, por quê? Por quê? Quem vota aqui é um grupo mínimo de 7.000 e poucos eleitores, a maioria são são moradores desfavorecidos. Sim. Né? Muitos são levados pelas conversas e acabam votando errado. Se ele fosse convidado a conhecer mesmo os candidatos de ter interesse, talvez poderia repensar o seu voto. Não existe um trabalho para
chegar até essas pessoas e educá-las para o melhor votar. E também falta 30, 20, 10, 15 mil pessoas que moram aqui e não votam. Não vamos conseguir eleger ninguém nunca. Uhum. Eu torço, faço campanha já há muito tempo por Vinícius Parracho, novo prefeito de Porto Seguro. Certo. Gostaria muito que fosse. Olha aí, esse vai dar um corte legal, hein? Hein? Vinícius Parracho. É. Por que Vinícius Parracho? Porque eu confio, acredito, acho ele idôneo, responsável, preocupado. É gente que gosta desse lugar, nasceu aqui, tem atitude. Ele tem atitude porque ele tem interesse. Porque o que gera atitude é interesse. Ele é um cara interessado nesse lugar. Certo. Ele estudou a história desse lugar. Ele tem cadeira para poder sentar lá e falar, eu sei o que fazer. Olha aí, no teatro lá, no dia da apresentação, se tocou no assunto de que o teatro era politizado, sim ou não, e você disse que sim. Sim. E eu tô vendo que você já tem aí seu... Sempre foi. É que comentaram essa semana que o Teatro Trancoso está se tornando um grupo político. Mas como não ser um grupo político? O teatro é político. Né? Eu ainda comentei, se política for a preocupação com os interesses de toda e qualquer criatura, então política nesse sentido não só um dever do teatro, mas é uma obrigação. Rita, o que você acha que está faltando para essa questão da acessibilidade, essa peça aí que vocês fizeram do Teatro dos Oprimidos? O tema foram buracos, né? Vende-se buracos. O que vocês estavam querendo dizer com isso? Então, a gente perto. Pegou uma situação que é absurda. Sim. Porque as pessoas estão normatizando o absurdo. Uhum. Isso está virando norma. Ok. Né? Então, a gente pensou, vamos pegar uma situação absurda para ver se as pessoas acordam. Porque a rua que dá acesso ao teatro estava assim, em condições impossíveis de transitar. Ainda Sim. mais mal iluminado. E as pessoas que deveriam resolver o problema diziam que lá estava até bom, que tinham lugares piores. Ou seja, não dá para normatizar. Então, quando você diz as pessoas estão normatizando, não é a população. Não, eu acho que também tem um descaso da população. Acomodou. Também. Sim. Porque parece que dentro de casa é uma coisa e tudo pra rua é o lixo que você entrou. Coisa, a pessoa reforma a tua casa e joga um entulho, fica lá na rua. E aí não tem fiscalização, acha que é normal. Então as pessoas vão normatizando uma coisa. E aí as pessoas parece que não querem se comprometer. Porque o comprometimento precisa de tempo, né, dedicação. E as pessoas não estão afim, sabe? Quando a gente faz um teatro oprimido, a gente está querendo mobilizar, tentar dar voz. Vai lá no palco e conversa lá, né? Trancoso tem voz. Eu sempre vejo Trancoso desses anos para cá como se fosse um corredor cheio de portas. Tá cada um dentro das suas portas, mas ninguém quer sair no corredor e vamos nos juntar, gente, vamos fazer alguma coisa, né? Não é só buraco, não. Parece que é normal o Trancoso ter uma iluminação que nunca está a 220, a 160, 170, 180, que queima os aparelhos. É normal não ter calçada nesse lugar, é normal não ter transporte público. Todo mundo acostumou. É normal aquele quadrado daquele jeito, sabe? É normal as praias cheias de lixo. É normal buraco por todo canto. E não é só nos arredores, não. No centro, em frente ao Cambuí tem buraco. Na descida do posto tem buraco. No Piri tem buraco. João Vieira tem buraco. Nos macacos você... Nossa Senhora, nos macacos você pira com os buracos. Por todo canto tem. Então, é normal, então vamos vender o buraco. Vamos vender os buracos. Rita, a gente percebe que a cada dia que se passa, parece que o ser humano, ao invés de evoluir, não é, mentalmente, culturalmente, a gente vê que as redes sociais hoje, o tal do celular, não é, tem atrofiado a mente das pessoas, cauterizado a mente das pessoas. Qual conselho que você daria hoje? Você vê no teatro um mecanismo de mudança de vida das pessoas? Você acredita nisso? Sim, mas as pessoas precisam ir ao teatro. E se as pessoas não estão indo ao teatro, a gente precisa levar o teatro para as pessoas. Certo. E por que as pessoas não vão ao teatro? Bom, primeiro são vários questões. Primeiro aqui, transporte é um deles. Sim. Né? A gente divulga na feira,
A maioria das pessoas que às vezes expõem na feira, que está acostumado com a gente, que todo sábado nós estamos divulgando, chamando a atenção. Ó, hoje tem espetáculo, a gente está na feira, todo sábado de manhã divulgando. Vamos ali em frente ao Tio Léo, na Avenida Itabela. Ficamos um tempo lá com a nossa placa, mostrando para os carros. Eu vejo. Tudo, né, que a gente está divulgando que tem o teatro. Mas as pessoas, eu não moro aqui, eu moro em Sapirara, eu moro no Rio Verde, não tem como eles irem. Então a questão do transporte realmente é um fator que faz com que as pessoas... Às vezes, desconhecimento. O que é teatro? A gente vai divulgar na escola, as pessoas, os alunos ficam olhando assim. O que é teatro, né? Sim, aí vê vocês com aquelas roupas e tal. Ai, será que me permitir essa experiência? Não sei. Quer dizer, que tudo já é contra, não tem transporte, sair de casa, né? E como você falou bem, o tal do celular rouba muito o tempo das pessoas. Sim. Né? E aí as pessoas... E no teatro... Né, exige que as pessoas se preparem, saiam de casa. Né? Por isso que eu acho que o artista, o ator, ele tem uma responsabilidade muito grande. Sim. E isso era uma coisa que lá em Goiânia eu já falava com os meus parceiros. A gente tem que respeitar muito uma pessoa que saiu da sua casa, pegou um ônibus, corre risco de ser assaltada, né? Estacionar o carro em um lugar que às vezes nem tem, né? Quando você está se apresentando num teatro, para pagar por uma coisa que ele nem sabe se vai gostar, isso falando da realidade de Goiânia que a gente não cobra, mas ele paga antes sem saber o que vai ver, para assistir um espetáculo. Então o artista também, ele tem que ter todo esse cuidado que ele apresenta para o espectador, né? Certo. Porque a pessoa se preparou para ir ao teatro. Lampe, você já tentou com o poder público um apoio da prefeitura municipal ao teatro? Como é que foi esse contato? A gente já tentou algumas vezes estreitar a relação com o prefeito Jânio? Com o prefeito não, mas com a Secretaria de Cultura. De Cultura. Já enviamos projetos. Sim. Inclusive foi aprovado a construção de um banheiro inclusivo. Mas aí a gente vai ter um banheiro inclusivo, mas se a rua não puder permitir que um cadeirante vá, né? Se ele não tiver um transporte... Ele for de cadeira de roda, a rua tem que estar, porque senão, o que adianta o teatro ser inclusivo, sendo que as ruas não estão? A gente conseguiu aprovar, eles aprovaram, foi o Teatro Trancoso teve a segunda maior nota, mas com dinheiro federal, né, que chega da Aldir Blanc para a gente construir esse banheiro inclusivo. Sim. Eu soube que o Teatro de Trancoso já foi homenageado fora daqui. Inúmeras vezes. Sim. Pela UFBA, pela Secretaria, pela Câmara de Vereadores de Salvador. Pelo Centro Teatro do Oprimido, que é uma rede de teatro do oprimido baiana, com mais de 30 cidades espalhadas, grupos espalhados pelo país. Sim. Homenagem sempre tem. O Festival de Cinema já nos homenageou. Sim. Essa homenagem nasceu através de uma específica apresentação? A gente tem trabalhado, tem conversado e trocando muitas experiências com a Universidade Federal de Salvador, com a Escola de Teatro dentro da Universidade Federal de Salvador, através do seu diretor, Carlos Cláudio Cajaíba. Já estivemos lá apresentando espetáculos, já estivemos lá ministrando oficinas e já estivemos, inclusive, apoiando e participando da greve dos estudantes dentro da universidade com os nossos personagens e instrumentos. Certo. E o Centro Teatro do Oprimido, por ser hoje o líder, o diretor da rede baiana de Teatro do Oprimido, é o Lico Turle, que era o assistente do Augusto Boal na ocasião em que fui aluno no Rio de Janeiro. Certo. Hoje, se você pudesse olhar naquela câmera ali, Rita, e quisesse convencer as pessoas a irem ao teatro, que você poderia dizer para elas o que é o teatro para você conseguir atraí-las e levar essas pessoas até lá? Dizer para elas o que elas estão perdendo em não ir ao teatro. Eu acho que é ver outras formas, outras possibilidades, né? Eu acho que se permita fazer algo diferente, experienciar algo diferente, realmente vivenciar. Eu acho que o teatro, ele propicia isso. Essa experiência, essa vivência, né? Que aquele aparelhinho que fica aqui não dá. Não dá. Não dá. Fala, Lampe. Bom, eu faço até um apelo à comunidade que venha sábado próximo. O teatro retorna depois de 2 meses por causa das ruas que estavam intransitáveis.
Lá está um grupo de quase 15 pessoas, entre elenco e grupo e equipe técnica. Vamos falar os nomes? Sim. Esse grupo de pessoas tiram todo mês do próprio sustento para nutrir esse lugar. E lá acontece números de palhaçaria, acontece números de bonecos mamulengos, que é uma tradição importante no país, os nossos bonecos mamulengos e seus inúmeros números. Lá tem teatro de sombra, que teve origem na China. Lá no Teatro Trancoso a gente tem sarau poético, reverenciando a poesia, a palavra. A plateia é convidada aí para o picadeiro falar o teu poema. E a gente vai fazer 4 anos do Teatro Trancoso. 4 anos, é o único espaço em Trancoso cultural com atividade o ano inteiro, todos os sábados, com entrada gratuita. A gente está aguardando vocês. Eu, a Rita Alves, a Lia Udler, a Gabi Colodete, o Gugu Colodete, o Godoy Júnior, a Naná Lavanda, a Tamara Fria, a Lua, a Luísa Pares, o Pércio Ribeiro, o Cíncio Rodrigues, a Dani Gheorghi, Márcia Martins e Valentina Gheorghi. Estamos todos te aguardando. Venha ao Teatro Trancoso, porque o teatro é para a plateia. Que maravilha. Olha, hoje Rita Alves e o Lamp, eles que estão aí representando toda essa turma que eles acabaram de citar seus nomes, né, enriquecendo aqui o Mentalize. Né, eu quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Luísa Pares, né? Acho que eu falei, sim. Falou? A gente que quer agradecer a tu, que são poucas oportunidades que temos para falar desse espaço. A gente põe a boca na rua, na feira, no quadrado, nas escolas, mas uma mídia que alcança o que o Mentalize alcança é para nós muito precioso. E estaremos sempre ao dispor e aguardando o Mentalize lá para dar o seu recado lá no nosso picadeiro. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, Miro. Quem sabe eu volte aí a... Esqueci o nome. Nabila. Miro e Nabila, muito obrigado. Nabila é atriz, Nabila, viu? Você precisa ver Nabila no palco, viu? Essa mulher no palco, meu pai do céu. Filha? E aí? Ela foge das câmeras, né? Ela é fotógrafa e ela foge das câmeras, né? Rita, suas considerações finais, um prazer muito grande de ter você aqui. E quero dizer que você tem um sorriso encantador. Obrigada. E eu devo esse sorriso à minha palhaça, a Caçarola. Ela me ensina muito. Porque assim, a gente, para ser palhaço, a gente faz cursos, assim, né? Oficinas, que é um processo de um aprendizado. Né? Aproveitar antes das suas considerações, quando você fala assim, para ser palhaço, meu filho perguntou hoje sobre isso. Ele falou assim: ô pai, é uns palhaços que vêm aqui hoje? aí eu disse para ele que não. Aí eu falei: não, filho, palhaços é no circo, não é? No teatro são atores e atrizes. Eu respondi errado para ele? Não, porque tem palhaços também no teatro. Certo. Sim, tem muito. E aqui nós somos tanto atores, palhaços, são várias facetas, né? Então, quem quiser ver essas facetas, então vá ao Teatro Trancoso no sábado. Estamos voltando e com novidades. Isso, cheio de números novos. Chega pra cá. Muitos números novos sábados, sim, venha. Então consertaram a rua já? Por isso vocês estão voltando? Passou. Sim, o paliativo passou. Você acha que funcionou então? Até a próxima chuva funciona, Miro, com certeza. Mas você acha que foi fruto da apresentação? Não, foi... Já deu uma mobilização que já vinha de um mês atrás. Nós estamos fazendo um trabalho já há um tempo, com os bonecos, com historinhas, com trabalho nas ruas, com a camiseta escrita. Hoje não tem teatro. Todos, só fomos mais de 4 sábados para a feira manifestando, mandamos ofício. Levamos para mídia, fizemos até Fábio Feldman veio apoiar a nossa causa. Quem é Fábio Feldman? Um dos maiores ecologistas do país, foi fundador do Partido Verde, foi ministro do Meio Ambiente do Lula. E é um dos caras mais responsáveis hoje no que se trata no assunto meio ambiente. Quando fala em Lula, eu sinto que você enche a boca, assim, você vota em Lula. Não tem outro presidente, nunca houve um presidente melhor que o Lula no país. Nunca houve. Outro dia a gente vem aqui para falar de política, viu?
É que eu já senti que você gosta do Lula. Você e Gabi. Sim, meu amigo. Só que Gabi fica enchendo o saco dos bolsonaristas nos grupos. E nós já estamos em campanha para Lula 2026 presidente. E você, Rita, tem essa pegada política ou fica na sua? Como é que é? Não, eu fico mais na minha, porque eu acho que assim, claro, eu sou de esquerda e eu acho que a gente sempre tem que estar fiscalizando, mesmo que seja, né, o partido do qual a gente apoia, mas a fiscalização tem que existir sempre. Sim, Agora, sim. Apoio o Lula desde a primeira vez que ele se candidatou. Por quê? Porque nunca existiu outro. É o único, não tem opção. Então eu voto em Lula. Não tem outra opção. Nunca vi outra opção. Nunca vi. Tá bom. Essa é a palavra do Lamp. Então finaliza suas considerações finais. Eu te contei. Não, então, bom, a gente já convidou todo mundo. Foi um prazer estar falando um pouco aqui sobre o Teatro Trancoso, sobre o trabalho do ator, de ser artista e o quanto isso é importante. E acho que é isso mesmo, Miro. Foi um prazerzão estar aqui conversando. Eu sou, como se diz, o meu texto, a minha fala, geralmente, tudo que eu tenho a dizer, geralmente está no meu trabalho, né? É por isso que eu faço teatro, é o meu lugar de fala. Ok. Né, que eu escolhi. E quando eu falo que a arte me deu um lugar, o teatro me deu um lugar de fala, que é o palco, que é lá onde eu coloco o que eu acredito. Pronto. Ok, Lamp. Muito obrigado, Miro. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso. E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Mentalize. Eu quero aproveitar e dizer a todas as pessoas que nos assistem, certo, de que todas as entrevistas, né, desde quando começamos o podcast, como que funcionam? Existem os cortes, ou seja, os melhores momentos da entrevista, não subestimando, né, nenhum deles, mas os cortes que a gente faz, colocamos no Instagram, @podcastmentalize. Se você ainda não segue a gente lá. Depois que a gente faz alguns cortes, aí a matéria inteira, ou seja, toda esta entrevista é colocada no podcast Mentalize no YouTube. Então, se você quiser ver mais de 20 entrevistas que fizemos desde quando iniciamos, vamos completar 3 meses de podcast Mentalize. Então, se você quiser ver o Altair, o Daco, se você quiser ver, né, as advogadas que trouxemos aqui, o psicólogo, enfim, se quiser ver Neftales, que fez o chicote estralar aqui e desceu lá rir pro pessoal tá arrumando a rua aí, que tá uma beleza. Enfim, todas as entrevistas completas estão no podcast Mentalize no YouTube. Essa entrevista de hoje você verá daqui a alguns dias, porque vamos estar fazendo os cortes. Primeiro, colocando no Instagram, distribuindo nos grupos de WhatsApp. Depois a gente deixa lá o acervo para que as pessoas possam acessar. Quero dizer que amanhã nós estaremos entrevistando aqui Eliana, mais conhecida como Lili, né? Lili, que ela trabalha com imóveis, né? Ela é locadora, né? É uma das figuras que alugam aí essas casas bonitas, né? Desses grandes figurões aí do nosso Brasil, gente que mora em outros países também. Lili, ela é corretora de imóveis, e ela estará amanhã falando sobre um grande evento que acontecerá em Trancoso. Que dia que será o evento? Na sexta-feira. O título do evento será Alma, certo? Esse evento acontecerá tá, depois eu falo. O card tá o card já está no Mentalize, dá uma olhadinha lá, tá? E amanhã, Lili, do Salão Maria Bonita, né? Quando eu cheguei por aqui... quando eu cheguei para aqui, era Maria Holmes ou já era... Tá bom, mas quando eu cheguei... quando eu cheguei para aqui, era Maria Bonita. Hoje é Maria Holmes.
Não, eu baguncei tudo, não tem problema. É ao vivo, a gente bagunça mesmo, não tem problema. Massa. Então, amanhã, não percam esse bate-papo com Lili aqui no Mentalize. A todos... Miro, o pessoal podia enquanto eu bebo água, vá. O pessoal podia adicionar o Teatro Trancoso no Instagram e no YouTube. No YouTube tem mais de 200 lives e tudo que a gente já fez por lá. E no Instagram também, arroba Teatro Trancoso, no Instagram ou no YouTube. Ok. Teatro Trancoso. Teatro Trancoso. Beleza. E assim, um abraço a todos. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre. Tchau, tchau.